Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, está feita a lição de número 12 das lições bíblicas da CPAD, o banquete de Esther, denúncia e livramento. A lição ela vai ao ar no dia 22 de setembro de 2024. Eu quero agradecer a Deus porque estamos na penúltima aula deste trimestre. Temos aí mais um trimestre apenas para o término do ano de 2024. Parabenizando você, aluno, você, professor, você, superintendente, senhores pastores, que tem frequentado e que tem apoiado a Escola Bíblica Dominical. E fazendo aquele convite, você, por qualquer motivo que tenha deixado de frequentar a Escola Dominical, volte, matricule-se, esteja presente, seja frequente, com certeza o Senhor Deus estará acrescentando a sua vida através das aulas da Escola Bíblica Dominical, um tesouro muito rico e vasto para a sua vida. Tá bem? Como eu disse, lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. O textuário está no livro de Provérbios, no capítulo de número 21, o versículo de número 1, que está escrito desta maneira: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Na verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então nós temos já aqui dois grandes ensinamentos. A primeira coisa é que o coração do rei está nas mãos do Senhor, quer dizer, o seu entendimento, o seu intelecto, todos os seus pensamentos estão nas mãos do Senhor. E para onde quer, como diz aqui, onde quer o inclina, quer dizer, o desejo, tudo aquilo que está em nosso coração está também debaixo do poder soberano de Deus. E o Senhor nos conduz dentro da sua santa, plena e soberana vontade. A segunda lição que nós temos é a questão da idolatria. Nós, como seres humanos, temos a tendência de idolatrar, de dar um valor excessivo, ou supervalorizar principalmente a criatura, mais do que o Criador. E nós precisamos tomar cuidado. Por melhor que sejam, por mais, vamos dizer assim, por mais simpáticos que sejam, toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor, nosso Deus e Salvador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está assim na verdade prática. E ele nos lembra, o escritor nos lembra que há um Deus no céu. E um hino que nos lembra que há um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Quer dizer, por mais que imaginemos, por mais que possamos supor, ou por melhor que possamos imaginar, os nossos intelectos, por serem humanos, eles não conseguem atingir totalmente ou plenamente, ou descrever plenamente aquilo, o Senhor nosso Deus, por melhor e maior que sejam os nossos pensamentos, tá bem? Então vamos aí para a introdução da lição. Na introdução da lição está escrito assim: na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então nós temos aqui o plano de fundo, lembrando da lição de número 11. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a aula de número 11, está aí, vamos dizer assim, na biblioteca do canal. Se você puder acessar, você terá uma base um pouco mais ampla de entendimento e de conhecimento. Ele resume a situação como sendo todos os planos de Amã dando errado e os pensamentos de Mardoqueu, que estavam único e exclusivamente para a soberania de Deus, para a glória de Deus e também para a proteção do rei, agora estão dando seus frutos, nos lembrando sempre que a aparência, que aparentemente tudo não havia passado de um serviço ou de uma obra infrutífera, porque Amã é exaltado, Esther, ela continua sendo a esposa de Assuero, e Mardoqueu, mesmo depois de desvendar, vamos dizer assim, descobrir esta trama contra o rei, ele agora está novamente sentado à porta do rei. Aparentemente não havia mudado nada. Obviamente que a olhos humanos nós também pensaríamos isso, porém
a ótica de Deus, o pensamento de Deus é totalmente diferente e nós vamos ver agora este desdobramento ou desdobramento na lição de número 12. A lição de número 12, então, nos mostra que tudo será resolvido. Aquilo que aparentemente, ou aquilo que era e que víamos, ou que eles viam, não era a realidade. Era só aparência. Agora a realidade vai começar a ser descortinada diante desses quatro personagens que nós temos diante de nós. Esther, Mardoqueu, Assuero e Amã. O banquete e denúncia é o ponto de número 1. E o subtópico 1 está escrito assim: a instabilidade de Amã. Por quê? O dia de Amã começa muito ruim. Tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele planejou, agora cai por terra. Veja, ele começa o dia determinado a conseguir do rei Assuero a ordem. Ele antecipa, por conselho dos seus amigos e da sua esposa, ele tenta antecipar aí o seu pedido de extermínio do povo judeu, não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus. Porém, ele sai para isto e acaba, infelizmente, ou melhor, felizmente para o povo de Deus e infelizmente para os inimigos do povo de Deus, infelizmente agora ele tem totalmente o contrário daquilo que ele pensava. Ele sai para pedir o enforcamento, porém ele acaba passando o dia como um anunciador da glória ou da honra daquele que seria o seu objeto de ódio. Agora ele sai puxando o cavalo e anunciando: assim se faz ao homem cujo a honra o rei se agrada. Quer dizer, ele tinha a intenção de executar Mardoqueu e agora ele tem que sair como aquele que anuncia a honra deste homem, vamos dizer, a glória deste homem. A glória de Deus e a glória do homem, a honra de Deus e a honra do homem. É por isso que Cristo, quando ele é interpelado a questão de honra ou de devidos tributos, ele pergunta de quem é esta imagem na moeda, né? E as pessoas respondem que é de César. Ele diz: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vemos que Mardoqueu, por mais que ele pudesse ser tentado pela honra que ele recebe, ele simplesmente a tenha como, vamos dizer, efêmera, como nós vimos na lição passada. Por quê? Porque depois de toda a honraria prestada pelo rei, não foi nem por Amã, foi pelo rei, né? E também, consequentemente, Deus demonstrando a sua soberania, dizendo a Amã: olha, continue prestando esse bom serviço, porque eu estou ainda no controle de tudo. Amã simplesmente volta, Mardoqueu simplesmente volta para as portas, senta-se de novo, novamente, à porta de Assuero. Tá bem? Então, agora ele volta para casa. Agora Amã volta para casa totalmente humilhado, totalmente desacreditado e ainda sofre a zombaria, vamos dizer assim, dos seus amigos mais próximos e da sua esposa. Lembrando-nos que todo o incentivo que ele recebe para este ataque parte da sua casa, da sua esposa e dos seus amigos, que agora passam a zombar dele. E piora a situação porque, novamente, lhe é feito o convite para estar juntamente com Assuero e com Esther. Imagina como está a mente deste homem, como está o coração de Amã. Por isso, o subtópico de número 1 ele é chamado de a instabilidade de Amã. Amã agora está totalmente perdido, está desequilibrado, está descompensado. Amã simplesmente está, vamos dizer assim, o chão foge de sob seus pés. Ele está agora sem onde pegar, onde se agarrar, vamos dizer assim. E agora ele está indo para este banquete. Imagina que situação desconfortável esta a de Amã, né? Veja que a situação desconfortável. Por isso ele está agora num estado
de desequilíbrio, ele não sabe mais o que fazer, ele nem sabe mais o que vai acontecer, apesar de terem lhe adiantado que a situação pioraria. Os amigos ainda disseram, né, lembremos da lição passada, se você já começou a cair diante de Amã, imagina, ou de Mardoqueu, imagine como será o resto da história. Você com certeza não vencerá. Então, vemos o subtópico de número 1, a instabilidade de Amã, e agora nós vemos o porquê no subtópico de número 2, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de o banquete do vinho. Obviamente, pelo nome nós já sabemos qual é, vamos dizer, a iguaria principal, é óbvio, que seria o vinho, que seria a bebida. E nós temos aqui algumas considerações enfáticas a respeito desta situação. Apesar, né, nós vemos que o escritor ele nos chama a atenção para nós tomarmos cuidado com os efeitos nocivos na questão do vinho, na questão da bebida forte. E eu sempre me lembro da mãe do rei Lemuel o instruindo a que não se entregasse a bebida forte, porque não era própria dos reis, não era próprio dos reis se entregarem a isso. E nós vemos o quão nocivo a bebida ela tem se feito no decorrer da história. Quantas situações, né, familiares ou não, elas são desfeitas, destruídas por causa, quantas reputações são destruídas por causa da bebida. E no último parágrafo deste subtópico de número 2, o escritor nos chama a atenção desta maneira: devemos fugir de toda aparência do mal e nos abstermos totalmente de tudo que não convém aos santos. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 12, Paulo ele chama a atenção dos coríntios dizendo que tudo é lícito a ele, mas nem tudo nos convém, tudo nos é lícito, mas não se deixaria dominar por nenhuma delas. É a preocupação que deve permear a nossa mente, os nossos pensamentos, deve tomar conta do nosso coração. Nós vemos que situações complicadas, veja que um grande profeta ele teve a sua vida ceifada por causa do efeito do álcool, vamos dizer assim, ou da bebida fermentada na vida de um imperador, né? Aquele imperador, Herodes se agrada, né? Ele está um tanto quanto desequilibrado, né? Ele está desestabilizado por causa da bebida, do excesso da bebida, e ele simplesmente promete até metade do seu reino para Salomé. Salomé, obviamente, astutamente também procura Herodias, sua mãe, e diz para ela: o que é que eu peço? Herodias se aproveita da situação também, já por causa do seu ódio, porque João Batista clama constantemente, diuturnamente, vamos dizer assim, contra a situação da união dela com o seu cunhado, se eu não estiver equivocado, o seu cunhado Herodes, e ela diz: pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Olha que situação. Então nós precisamos, ele diz aqui, nós conhecemos o decorrer da história mesmo, respeitando ou temendo, no caso, João Batista. Herodes, ele, mesmo assim, ele é obrigado a mandar decapitar o profeta. Por quê? Porque ele havia prometido e ele se expôs diante de todo mundo. Ele não poderia demonstrar agora ser um covarde, né? Ser um covarde. Foi covarde demonstrando não sendo covarde. Ele tinha a situação em suas mãos. Ele não precisava tão somente lavar as mãos, como fez também alguém ali da sua estirpe, lavando as mãos quando solicitaram a crucificação de Jesus Cristo. Então, vamos mais adiante. Ele diz aqui, nós devemos fugir de toda aparência do mal. Por quê? Nós temos aqui, principalmente, uma parte que está contida na Bíblia de Estudo Pentecostal, que a abstinência total do vinho era condição para o voto de nazireado, também era proibido aos sacerdotes, era necessário também se fazer uma distinção entre o santo e o profano. Isso tudo nós temos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você puder,
adquira um compêndio, né? Um volume desta versão bíblica, e você terá aí, dentro da nossa visão pentecostal, vários ensinamentos, várias doutrinas e lembranças que nós precisamos ter no decorrer da vida. Então, o banquete do vinho, o vinho me lembra que eu preciso tomar cuidado. Alguém pode dizer, mas Paulo falou para Timóteo tomar um pouquinho de vinho por causa das suas constantes dores de estômago. Cuidado do estômago. Tomemos cuidado também para o contexto, porque o vinho ali, o suco da uva, ele não havia sido fermentado a se tornar um ponto ou um elemento de embriaguez na vida de quem o consumisse, ou num grande volume ou de menos volume, mas era o vinho extraído. E se você extrair na hora o suco da uva ou o produto da vide, você vai ter aí um suco refrescante muito bom. Porém, se você deixar qualquer fruta que você produzir um suco e você permitir que por um tempo ele produza uma determinada fermentação, esta fermentação vai alterar algumas, vamos dizer assim, algumas particularidades do suco, de qualquer fruta que seja, e vai produzir um estado de embriaguez. E no torpor da embriaguez nós precisamos tomar cuidado também, porque para não agirmos de maneira não conveniente aos santos, de não agirmos de maneira conveniente aos santos. Veja, existe o pecado e existe o não conveniente. Como diz o escritor aos Hebreus, a gente deve fugir do pecado e do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Existem coisas que não são pecados, mas são embaraçosas ao cristão. Por quê? Lá fora nós temos pessoas que estão olhando para nós, não somente descrentes ou incrédulos, mas também cristãos, e principalmente os novos cristãos, os neonascidos. E nós precisamos tomar cuidado para não darmos um mau exemplo para aqueles que estão começando na obra de Deus, tá bom? Então, vamos lá, o banquete do vinho. Então, obviamente, o vinho que era servido em maior quantidade era o vinho. Bebia-se à vontade. O subtópico de número 3, qual é a tua petição? É nesse estado que agora, obviamente, num contexto totalmente diferente do que eu citei aqui de Herodes, agora Assuero pergunta, por causa do seu grande amor a Esther, e ele vê que ela não está, vamos dizer assim, satisfeita, ela não está contente, ela não está... ela está preocupada, alguma coisa incomoda. E, obviamente, o marido ele percebe isso na vida da esposa e ele pergunta a ela sobre a situação. Primeiro ele pergunta, mas qual é a tua petição? Porque este evento já havia sido realizado um tempo antes e agora novamente. Então o rei percebe que Esther não está contente com alguma coisa, ou alguma coisa está incomodando ela, a tal ponto de Assuero perguntar, qual é a tua petição? Olha que coisa interessante. E eu separei aqui o último parágrafo deste subtópico. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme na sua declaração. Então veja bem que ela espera o momento certo. Para quê? Para que com firmeza e com clareza ela exponha a sua necessidade, sem forçar, sem criar nenhum tipo de ambiente desagradável. Por quê? Veja, Esther se revelou uma mulher forte e dedicada, denunciando o mal a Amã. Veja que mesmo numa situação em que ela está sob o controle dela, obviamente, quando vemos, está debaixo da ordem de Deus, porém está no controle dela, mas mesmo assim ela se mantém forte e decidida. Então são características da mulher sábia, como continua descrevendo aqui o escritor. Veja, a mulher virtuosa, ela sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Então vejamos bem, Esther tem tudo planejado, no tempo ela expõe o problema de maneira
decidida e forte, porém sem perder a compostura, sem perder a dignidade. Existem pessoas que perdem a razão. Eu lembro que a filha da minha mãe sempre dizia para mim assim: Maurício, você não pode perder a razão. Quantas vezes nós perdemos a razão, mesmo com a situação sob controle, tudo planejado, mas no momento de expormos a nossa necessidade, ou a nossa petição, ou aquilo que nos incomoda, por nós não conseguimos controlar os nossos ímpetos, nós perdemos a razão, perdemos o direito, vamos assim dizer, porque não conseguimos expor com clareza ou denunciar, vamos na questão aqui, denunciar anunciar aquilo que nós pretendíamos, porque infelizmente nós não conseguimos, como Esther, ser uma pessoa firme na declaração, forte e decidida, e também com uma determinada compostura. Determinada não, Esther foi uma verdadeira lady, foi uma verdadeira cristã que sabia controlar os seus sentimentos, mesmo com toda a situação sob controle. O rei a amava, seu marido amava, a mãe está totalmente agora desestabilizado, está descompensado, ele sabe que cada minuto que passa a sua situação piora, mas mesmo assim Esther consegue se manter como uma mulher virtuosa, como está também no provérbio de número 31, versículo de número 6, mulher virtuosa, né? Quem achará o seu valor excede ao de rubins. Então nós precisamos, não somente aqui Esther, mas todos nós cristãos precisamos, mesmo que com toda a situação favorável ou desfavorável, nós não podemos perder a compostura, nós não podemos perder a firmeza de caráter ou um caráter decidido, não decisivo, mas decidido, quando nós nos propomos a fazer algo, e também termos a nossa declaração sob controle. É difícil também expor uma coisa que está desordenada na sua cabeça, você não sabe nem por onde começar. Às vezes a situação está totalmente favorável a nós, mas perdemos também a situação. Por quê? Porque as ideias não estão postas, não estão planejadas, não conseguem ser transmitidas de uma maneira clara. Por quê? Por falta de objetividade. A questão da objetividade está no planejamento. E Esther se preparou para este momento, tanto é que o seu primo Mardoqueu diz a ela: quem sabe para este momento você não foi colocada ali, você não foi posta nessa situação agora de rainha de Assuero, de esposa rainha de Assuero. Veja então que esta mulher ela vem sendo preparada ou se preparando para este momento. Às vezes, talvez ela nem pensasse chegar nesta situação, porém Deus já tinha tudo planejado, estabelecido, e agora vem sendo o projeto de Deus vem sendo colocado em prática, está agora adiantando. Tá bom? Diante da situação, o ponto de número 2, ele nos traz o título: a fúria do rei contra a injustiça. Veja que o rei não também toma a questão como pessoal, mas a atitude de Amã é que vai irritar, que vai provocar a ira do rei. A revelação do plano, né, nós temos aqui, Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. Novamente, nós vemos aqui o planejamento. Veja que no tempo certo, no momento certo e da forma correta, como uma lady, como uma distinta, uma mulher virtuosa, ela simplesmente faz o quê? Ela detalha o plano. Ela não chega lá e diz: fulano quer me matar. Não, ela vai contar uma história, ela vai contar desde o início, desde o princípio, dando ordem, dando sequência aos seus pensamentos. Por quê? Contra fatos não há argumentos. E quando ela acaba de expor todo o acontecimento, veja, ela simplesmente conclui com uma declaração impressionante, que deve ser
também a nossa mentalidade. Veja, o que ela queria não era mesmo o mesmo objetivo de Amã. Enquanto Amã quer o extermínio dos judeus, a rainha Esther, ela depois de declarar todos os seus pensamentos, ela queria única e tão somente que a preservação de sua vida e a de seu povo, os judeus. Por quê? Porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Outra declaração interessante, ela não havia exposto ainda que era uma judia, que era uma descendente dos hebreus. Então, e isto vai agora irritar ainda mais o rei Assuero. Então veja que ela falou, veja, eu não quero nada, só quero a preservação da minha vida e da vida do meu povo, não precisa matar ninguém. Então o cristão ele deve ter em mente que mesmo que situações exijam que nós declaremos algo, falemos algo, denunciemos, veja, não na questão de sermos dedo duros ou bajuladores ou nada disso, situações que podem até nos beneficiar e nós não tomarmos proveito disso. Não tomarmos proveito disso. Esther, ela declara o que ela quer. O que é que você quer? Eu só quero a minha preservação, a minha integridade física, eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Só isto. Então, outra lição maravilhosa também do caráter desta mulher. Veja que mesmo com uma situação sob controle, ela não busca vingança, ela busca justiça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justiça é uma coisa, vingança é outra, completamente diferente. Vingança era o que Amã, o Agagita, buscava por causa de Agag, lá com Samuel. Veja as lições anteriores, 11, 10, 9, você vai ver a história deles. E a intenção de Esther é única e exclusivamente a preservação tanto da sua vida quanto da vida do seu povo. No último parágrafo deste subtópico de número 1, a revelação do plano, veja que o escritor diz assim, cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele, ela, ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo. Em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. É o que nós estamos explicando aqui. Veja, existem pessoas que se aproveitam de situações, ou porque ficam sabendo, ou porque veem alguma coisa, ou porque ficam sabendo de alguma coisa e começam a chantagear. Chantagear é uma outra coisa nociva e ruim, porque, veja bem, o escritor diz que acontece um efeito bumerangue. Todos nós sabemos o movimento do bumerangue. Ele é aquele objeto ou esportivo ou tão somente um objeto de diversão, uma brincadeira, que você o lança, ele tem o formato aí de um assento circunflexo, e você o lança e ele simplesmente retorna àquele que o lançou, àquele que o atirou. Este é o efeito. Então nós precisamos tomar cuidado, porque no caso de Amã, o tiro sai pela culatra. Tudo aquilo que ele achou que lhe seria conveniente, que lhe traria benefícios, agora, infelizmente, dá-se a impressão, ele começa a ver que tudo começa a desbarrancar, a desmoronar, a degringolar para uma conclusão ruim para ele. Por quê? Porque ele simplesmente se aproveita de uma situação, ele abusa de uma situação. E quantas vezes nós somos tentados a fazer isto, a nos beneficiarmos de uma determinada situação, e não é isso que um cristão genuíno faz, que uma pessoa como está de um cristão, de uma cristã virtuosa faz. Não é próprio do cristão se aproveitar de situações, de maneira alguma. Veja que mesmo depois que Mardoqueu ele desfila com o cavalo montado na cavalgadura real, com as vestes reais, com a coroa do rei e com Amã, o príncipe, vamos dizer assim, o segundo homem aqui, depois de Assuero, mesmo depois de tudo isso, o que Mardoqueu faz? Ele simplesmente volta e senta à porta.
Veja, ele não é que ele despreza esta honraria, mas ele sabe que é uma honraria, uma glória efêmera, passageira. Então ele não se ilude, ele continua com seus pés no chão, ele mantém a situação sob controle. Existem pessoas que ao primeiro sinal, aparente honraria, simplesmente se vislumbra aí, e acabam perdendo a direção, perdendo o sentido da coisa e acabam aí, infelizmente, tendo problemas. Então, às vezes, a honra, sermos honrados, também são testes que nós passamos, são provas que tem em nossa vida para ver se nós nos mantemos naquela posição, naquela situação e no chamado que Deus nos trouxe, que Deus nos deu, tá bem? Depois de dito isso, que a questão aqui já está no ponto do subtópico de número 2, porque diante da injustiça, o rei simplesmente diz: ei, rainha, quem foi que fez isso? Quem criou esta situação que ora te angustia? Talvez ele não estivesse muito preocupado com os demais judeus, mas era a esposa dele, que agora também se revela uma judia. E se torna pessoal. Não era, vamos dizer assim, a intenção primária de Esther, mas agora o rei tem isto por pessoal. Tá bem? Ele diz: quem faz isso? Ela disse: Amã. Amã criou toda esta situação. E aí nós temos esta conclusão que eu acabei de dizer. Ele abusou de uma situação que estava aparentemente em suas mãos. Ele tinha todas as cartas em suas mãos. Ele estava com a situação sob controle e ele simplesmente se aproveita disto. O cristão, ele não se aproveita de situações. Tá? Apesar de oportunidades de Deus criá-las para honrar o cristão, o cristão simplesmente virtuoso, o cristão virtuoso simplesmente não se aproveita passando dos limites, tá bom? Da honraria para a vingança, da justiça para a vingança. Então nós precisamos tomar cuidado e depois de tudo revelado, o efeito bumerangue, agora o tiro sai pela culatra, e o subtópico de número 3 do tópico 2 diz a terrível reação do rei. Obviamente que o rei não se agradaria disto. Ninguém se agrada de uma situação dessa. Às vezes nós sofremos vitupérios contra nós mesmos, contra a nossa honra, contra a nossa moral, contra as nossas vidas, mas duro nos é suportar determinadas agressões quando atingem os nossos objetos de amor, os alvos do nosso amor, quer dizer, nossa família, parentes, amigos, e não foi diferente com o rei. O rei simplesmente, ele agora está irritado, ele está furioso. E a prova disso é que ele simplesmente se levanta e vai para o jardim. Agora ele vai pensar no que ele vai fazer, ele vai respirar e agora ele vai absorver tudo que ele ouviu e viu. Agora ele vai raciocinar, ele vai pensar. Veja, e no meio da terrível reação do rei, tem um parágrafo que o escritor nos ensina desta maneira. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento confiando em sua própria força, mas manteve a confiança em Deus. Entenderam? Outra característica, ela não se aproveita da situação para criar uma panelinha, vamos dizer assim, para criar um momento de motim, de levante, até mesmo contra o próprio Amã. Na sua narração, ou na narração da situação, ela não enfeita, não floreia, não cria, não, vamos dizer assim, o excesso de vitimismo para que a ira do rei se enfureça. Não, ainda mais, ou que o rei se enfureça ainda mais. Não, ela simplesmente expõe e ela não cria. Veja, ele diz aqui, não agiu de forma temerária ou precipitada, fazendo o quê? Instigando motins ou qualquer experiência, ou qualquer expediente violento. É diferente daquele que, quando se sente ameaçado, ele simplesmente vai lá, ele cria um motim, um levante, que nós também temos o costume de chamar, criam determinados cismas. Agora vamos olhar para dentro
da nossa vida, tanto familiar quanto profissional ou religiosa, nós precisamos tomar cuidado para não agir desta maneira, tá bem? Não nos vitimizarmos a ponto de criarmos cismas em nenhuma área em que nós estamos inseridos, seja ela religiosa, profissional, familiar, educacional, nada. Por quê? Isso não é próprio do cristão. O cristão ele vai agir como agiu Esther aqui, de maneira sábia, de maneira composta, de uma maneira virtuosa. É assim que o cristão age. Tá bem? Ele vai expor os fatos. Ele vai relatar a verdade. E o mais, não resumidamente possível, mas com um mínimo de floreio, ou até nenhum tipo de floreio, para não criar esta situação que o escritor ora nos ensina, que a questão de motins ou de expedientes violentos, confiando em quem nós somos. Sabe aquela célebre frase, sabe quem eu sou? Né? Sabe quem eu sou? Só teve um que teve a característica de dizer para eles assim: diga para eles que o eu sou te mandou, e conseguiu manter esta situação de quem ele era. A situação de quem ele era realmente mudou toda uma história. Mas alguns são meras bravatas, né? Alguns têm o costume da famosa carteirada para tentar se livrar ou criar uma situação que lhe favoreça em alguma coisa. Isso não é típico, não é do cristão, não é da natureza, do caráter, da personalidade cristã agir desta maneira. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja que eles põem aqui que ela não age de forma temerária. E não são poucos, nós temos visto principalmente nos dias de hoje, quantos cismas, quantos rachas, quantas AGRs precisam ser aí conclamadas para estas situações, onde fulano A, fulano B cria esses expedientes violentos, esses motins, e algumas reuniões precisam ser aí conclamadas a toque de caixa para que tente-se sofrer o menor dano possível por causa da situação. Veja, quando Deus tem algo na minha e na sua vida, eu não preciso meter o pé na porta. Quem abre a porta para mim é Deus, é o Senhor Deus, através do seu plano, daquilo que Ele tem para a minha vida, Ele vai deixar as portas abertas, ou vai deixando as portas abertas no meu e no seu caminhar. Nós não precisamos agir desta maneira, sejamos como Esther. O último tópico, o último parágrafo diz assim: a reação que teve. Agora nós vemos aqui a questão de Amã. Enquanto Assuero sai, Amã se desespera. E ele sabe, como eu já disse, a cada momento que passa, sua situação vai piorando. E ele tem uma atitude tresloucada. Por quê? No primeiro subtópico, lá no início, fala da instabilidade de Amã. E a sua descompensação vai aumentando. Ele vai perdendo o controle das suas atitudes, dos seus pensamentos cada vez mais. E veja que agora, enquanto o rei sai, ele simplesmente se lança aos pés de Esther, a rainha, veja, a rainha, para pedir clemência, para que, se possível, fosse o rei, pelo menos, poupasse a sua vida, pelo menos, né? O homem, ele até o último, ele vai lutar pela sua vida, ele vai lutar pela sua vida. É por isso que o inimigo, quando vai falar com Deus a respeito de Jó, ele diz: vida, e tudo que o homem tiver, ele vai dar pela sua vida. Então o Senhor diz a ele: olha, pegue, toque, ele vai ficar enfermo, tá? Mas não toque na vida, porque na alma, porque esta me pertence. Então nós vemos aqui um homem desesperado. Me lembrando agora que o próprio inimigo é quem incita instila no coração do homem esse desespero. Imagina como estava a cabeça agora de Amã, os pensamentos de Amã. Amã simplesmente se atira aos pés de Esther. E Esther está reclinada no seu trono, num tipo de um divã, né, como a gente vê nas literaturas. Mas, para piorar a situação, Assuero volta. O rei volta e vê esta situação, obviamente. Como eu digo, às vezes nós precisamos tomar cuidado. Não às vezes, a maioria das vezes. Porque, veja, a Esther tem uma visão, Amã tem uma intenção,
E o rei tem outra visão. Então nós precisamos tomar cuidado todas as vezes em que vamos agir ou tomar decisões ou realizarmos qualquer coisa. Por quê? Veja, às vezes a nossa intenção não é também interpretada tão bem quanto nós pensamos pela pessoa que vai receber a ação. E também tem os de fora, a Açoeiro vem de fora, ele nem sabe. Ele simplesmente vê um homem aos pés da mulher dele, praticamente em cima, vamos dizer assim. E ele tem um entendimento, uma visão completamente, não sei se distorcida ou não, mas ele tem uma visão que assim, aumenta a sua fúria. Eu não sei qual foi a conclusão, o pensamento que ele teve lá no jardim, neste interregno, nesse intervalo de tempo, não sei, mas quando ele volta, toda talvez sábia decisão que ele poderia tomar, segundo a sua vontade, nós estamos falando da vontade de Deus, nós estamos falando de suposições, talvez agora se perde tudo, porque ele simplesmente vê o homem aí jogado aos pés da mulher dele, em cima, vamos chamar assim, figuradamente, da mulher dele, e agora tudo que ele havia pensado agora cai por terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno, professor, superintendente, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós somos mal interpretados. Há um ditado no mundo que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então nós precisamos aprender, como Esther também, a medir a temperatura. Veja que nós lemos antecipadamente que ela se revela uma mulher forte e decidida, denunciando o mal. Ela é virtuosa porque ela simplesmente não toma proveito da situação. Ela não toma proveito. Também veja que ela não vai citar aqui ela falando qualquer coisa para Açoeiro. Não. Ela deixou agora a situação na mão do marido, na mão do rei, e agora o rei é quem tomará a decisão final que nós já sabemos. Mas o que nós precisamos é que a reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Principalmente nós cristãos precisamos tomar cuidado com as interpretações. Não nos expormos, ainda que tenhamos boas intenções, tomemos cuidado ao praticá-las. Veja, nós temos 3 visões diferentes, 3 interpretações diferentes de uma mesma cena. Tá bem? Talvez Esther se assuste com a reação de Amã. Amã tenta impressionar com a sua reação, se lançando. Esther tem uma interpretação desta reação, talvez ela fique assustada porque o rei não está lá dentro, mas o rei volta e tem uma terceira interpretação. Então veja que tem histórias que não tem somente 2 lados, esta aqui no caso tem 3 lados, né? E nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Porque a terrível reação do rei vem das informações, agora de tudo que ele forma mentalmente. Tudo que ele ouviu e viu, agora mentalmente ele está formando uma decisão, uma ação, uma reação, e nós precisamos tomar cuidado. Então, o ponto de número 2, a fúria do rei contra a injustiça. Veja que não está escrito a reação, a ira, a fúria do rei contra Amã. Não, é contra a injustiça que estava sendo cometida, tá bem? E o último tópico, o tópico de número 3, o grande livramento, está escrito desta maneira, o subtópico de número 1. A história da forca chegou ao palácio. Veja que situação difícil. Só foi preciso, nós vamos ver aqui, que só é preciso um momento para que tudo desmorone, A história da forca chega. Veja que o ponto principal, vamos dizer assim, a cereja do bolo de Amã era a forca. E vem alguém que sabe até a medida, né? Ele conta até a medida de 50 côvados, um eunuco, um servo do rei, ele chamado Arbona, ele sabe até o tamanho, a altura desta forca, 50 côvados, cerca de 22 metros de altura.
E aqui seria a cereja do bolo. Para Amã, este seria o ponto culminante ou o início de sua vitória. Seria a Mardoqueu pendurado a 22 metros de altura. Obviamente, uma encenação, 22 metros de altura, dependendo do lugar onde estava, ele seria visto, aquele homem pendurado seria visto à distância. À distância, nós vemos que muitas situações elas são agidas desta maneira, até mesmo a crucificação de nosso Senhor, ou os crucificados, Roma usava deste artifício, fazendo o quê? Colocando lá no monte da caveira, no Gólgota, veja, no lugar alto, muito alto. Por isso até o próprio Cristo diz, e quando eu for levantado, atrairei a muito. Jesus está falando da sua crucificação. E atraiu mesmo, tanto fisicamente, todos poderiam ver, talvez não distinguissem quem eram as pessoas que estavam crucificadas, mas sabiam que haviam crucificados, porque de longe se divisavam as cruzes, ou uma ou duas, no caso em que Cristo está. São 3, às vezes eram muito mais cruzes, então nós vemos aqui. E há uma pergunta por parte do escritor que diz assim, uma forca tão alta seria para promover um espetáculo público? Lógico. Veja que ele tenta de todas as maneiras se colocar como uma pessoa importante. E nos lembremos que a ira de Amã contra Mardoqueu não é só uma questão, de intergeracional, como diz uma ou duas lições passadas. Quer dizer, não é por causa lá de Samuel, pelas gerações vem sendo alimentados agagitas contra os judeus, não era tão somente isso, é porque Amã passava e Mardoqueu simplesmente se recusava a prestar-lhe uma honra que Amã considerava, ou Mardoqueu considerava, única e exclusivamente de Deus. Por isso nós vemos lá no início, na verdade prática, que por mais, como eu disse, simpático que sejam ou honras que nós devemos prestar aos líderes, independente da esfera que nós estejamos falando, ela não pode passar disso, de honra humana. Para quê? Para que não vire idolatria, porque existe um Deus no céu. E eu citei a questão, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não passarmos este limite, não extrapolarmos este limite também. Nós temos uma tendência, a virar tietes aí de tudo quanto há. Por isso que há rei de futebol, há rei das novelas, há o rei disso, o rei daquilo, o rei do pop, o rei do rock, o rei, tudo é rei, tudo vira ídolo na vida do ser humano. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por mais honras que nós precisamos prestar, como está escrito em Hebreus, no capítulo de número 13, versículos 7 e versículo 17, nós precisamos tomar cuidado para não ultrapassarmos limites, determinados limites, e aquilo que é para Deus, único e exclusivamente para o Senhor, nós repassarmos ao homem o que não convém ao cristão. Então veja aqui que este homem, ele sabia de tudo isso. Veja, foi só uma oportunidade, e agora os demais que tiravam proveito quando Amã estava por cima, vamos dizer assim, da cocada, estava por cima, estava no controle, aparentemente estava no controle, são os mesmos agora que vêm, sabe? Os mesmos que comeram pão, os mesmos que foram curados, os mesmos que tiveram seus mortos ressuscitados, foram eles mesmos que disseram crucificam. E agora, numa situação, veja, eu estou só colocando pontos que nós podemos comparar, tá? Não estou dando graus, colocando esta situação como a situação do capítulo, se não me engano, capítulo 6 de João. Não é isto. Eu só estou dizendo que o ser humano tem esta tendência de se debandar, de mudar de lado muito facilmente. E aqui está Arbona agora, diante do rei, falando, e o trem é alto, hein? E o trem é alto. Veja, o último subtópico, o subtópico de número 2, está escrito assim, os ventos mudaram. Por que os ventos mudaram? O bumerangue voltou, o tiro saiu pela culatra e os ventos agora mudam. Quer dizer, uma situação que aparentemente estava a favor de Amã, agora se torna completamente contra a sua vida. O oposto, 100%, o oposto daquilo que ele pensava, daquilo que ele sonhava.
e nós precisamos manter os pés no chão por causa disso aqui. Tá bem? Cuidado. Faça como Esther, mantenha-se virtuoso, faça-se como Mardoqueu, volte, sente na sua posição, fique quietinho no seu lugar, se a honra é sua, no tempo determinado por Deus, ela vai chegar nas tuas mãos. Não precisa forçar a porta, criar situações. Por quê? Veja, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. A execução de quem? De Amã. Bastou uma situação. E aqueles que estavam ali no time de Amã agora partem para um outro time. Não estão no time de Mardoqueu, mas criam agora um novo time. Vamos dizer assim, agora cria-se uma nova panela, uma nova situação ruim, como nós lemos aqui. Expedientes, como dizem aqui, veja, nós falamos sobre isso, expedientes violentos, né? Instigando motins. Esse homem simplesmente chega lá e vai falar para ele, informa Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Agora, talvez aquele que até estava junto tramando contra Mardoqueu, agora diz, coitadinho de Mardoqueu, dá uma olhada, Assuero, o cabra fez aí uma forca de 22 metros de altura. Veja agora a situação, agora o vento começa a mudar, em todos os sentidos, tá bem? Não só na vida de Amã. Agora, todos agora vão tentar, sabe aquela prova do barco à vela, da canoagem, sei lá qual a situação, como é que é o nome daquela. Quando o vento muda a vela, muda de posição, o cabra vira com tudo ali, passa por baixo, o outro passa por cima, o outro puxa a corda, com tudo que a vela fique no sentido. Tem que ser desfavorável ao vento, né? Porque o vento empurra e ela tem que ser contra. Então vamos lá. Agora, todo mundo tenta tirar o proveito da situação. Todo mundo vai tentar tirar o proveito da situação, menos aqueles que realmente fazem parte da situação, estão inseridos no contexto, que é Esther e Mardoqueu, seu primo. Tá bem? Então nós vemos aqui que só bastou uma oportunidade para um dos oficiais sugerir a execução. Aquele que queria executar agora será executado. Aquele que queria se vingar agora, infelizmente, o rei se vingará, tomará partido por causa de sua esposa e vingará também o povo dela. Não somente ela, mas todo o seu povo. Tá bem? Ele fazendo o quê? Ele não somente informa a respeito da forca, mas ele também faz o quê? Veja, ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil. Veja, sutileza é outra coisa que nós precisamos tomar cuidado. Tá? Às vezes a sutileza, ela excessiva, ela se torna um proveito de situação, de uma oportunidade. Passa a ser estultícia ao invés de sutileza. Tá bem? Então nós devemos tomar cuidado, devemos ser sutis, mas não astutos. Tomamos cuidado. Mas na Bíblia diz que eu devo ser astuto como uma serpente. Veja, como? Quer dizer, é o cuidado que ela tem, como ela age, não agir do jeito que ela é, não ser uma cobra, mas são as mesmas. Tanto é que também a pomba, você não vai ser uma pomba, mas você vai ter as características na sua personalidade de uma pomba. E ali não ensina ninguém a ser uma cobra, está ensinando você a prestar atenção nos movimentos, nas atitudes, como no comportamento dessa áspide, da serpente. Não para você ser uma delas, não é nada disso, tá bem? Então sempre tomando cuidado com as interpretações, porque ao invés de sermos sutis, nós infelizmente somos astutos, que é totalmente diferente. E a estultícia, ela é uma característica do inimigo das nossas almas. Ele foi sutil ao dizer, aquele que falara para bem do rei. Veja que ele coloca o cara agora numa situação muito difícil. Praticamente impossível de sair dela, tanto é que ele não sai. A insinuação foi explícita e o rei se tocou. O rei se ligou na deixa e simplesmente faz o quê? Ele vai agora dar a ordem de execução para Amã. Nós vemos nesta lição que tudo, tanto o bem quanto o mal, são conquistados
ou momentos bons, ou momentos ruins, são conquistados através do quê? De ideias, de palavras, de pensamentos, de planejamentos. E nós precisamos tomar cuidado, porque na nossa parte nós precisamos planejar para o bem. Para o bem. Veja que a intenção de Esther era única e exclusivamente a sua preservação, a preservação de sua vida e também a preservação do seu povo. Já a intenção de Amã era totalmente vingativa, era ruim, era nociva. E tudo aqui é feito no campo da palavra. São palavras, e um põe uma ideia, o outro expõe dele, um expõe a sua situação, o outro expõe a dele, e assim vão sendo construídas, não narrativas, mas construída uma história. É construída uma história que, infelizmente, aquele que construiu uma história baseada em vingança, em arrogância, em jactância, em raiz de amargura, agora tem todos esses efeitos voltados contra si. E aqueles que construíram a sua história dentro de uma visão totalmente celestial tem também o bom retorno. Aquilo que parecia ser ruim na aula passada agora se torna totalmente favorável para aqueles que provavelmente morreriam se a soberana vontade de Deus não fosse concretizada através desses atos. A conclusão fala que o espírito rebelde, quanto mais do homem, é que o leva à perdição, em todos os sentidos. O que é quanto mais? É a dura cerviz, é aquele que não se inclina, não se dobra, ele ele não aceita. Quanto mais diz que é uma coisa que persiste, que continua. Então nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos rebeldes e nem contumazes. Os contumazes são, como eu já disse, são aqueles que não se inclinam, não se dobram. A Bíblia chama de dura cerviz. Não consegue obedecer, ele não consegue simplesmente se colocar numa situação de servo. E é justamente isto que Deus espera de nós. Não que sejamos um autômato, não, mas aprendamos a servir, a termos... quando a cerviz não é dura, eu me inclino facilmente. Eu me inclino, eu me dobro, eu reverencio, eu respeito muito facilmente. E aqui está a situação que o homem que vai levar à perdição, ele é o oposto disso. Então, e o que acontece? Amã agora, ele é enforcado na própria forca que preparou. Veja que toda a armadilha que ele faz. Tanto é que o profecista diz, aquele que cava uma cova cairá nela. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? E pedir para que o Senhor nos livre ou nos guarde de o nosso coração de toda maldade. Veja, uma coisa é eu buscar justiça, outra coisa é eu buscar vingança. Tomemos cuidado com isso, tá bom? Então esta foi a lição de número 12, que tem o tema O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. E o que nós aprendemos é isso: buscar em Deus um coração puro, santo, verdadeiro, e buscarmos por justiça, sim, sem criarmos situações que não fazem parte do universo cristão. Mas nunca deixarmos que o nosso coração se incline para a vingança. Isto é ruim. A vingança é ruim. Nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Então que Deus crie em nós e mantenha em nós um coração puro para que possamos responder àquela pergunta do salmista: quem subirá ao seu alto templo, ao seu alto monte? Aquele que tem as mãos puras e o coração limpo. Nós precisamos ter este coração. E que Deus nos abençoe e nos permitindo, Senhor, ao retornarmos com a última lição, a lição de número 13, possamos assim concluir mais um trimestre da nossa querida, amada Escola Bíblica Dominical. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.